Olá, meus queridos, sejam bem-vindos nesta noite de quinta-feira, dia 26 de junho de 2025. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no TikTok, YouTube aqui nessa câmera, TikTok aqui nessa. Esteja, portanto, à vontade para deixar a sua perguntinha, seja aqui no chat do YouTube, no chat do TikTok, ou você também pode enviar o seu áudio, um áudio de até 1 minuto aqui no WhatsApp do canal. E claro, né? Lembrando a você que se você quer saber sobre os meus atendimentos, é só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br www.andremassolini.com.br. Muito bem, vamos começar, né, com mensagenzinhas aqui no YouTube. Boa noite, boa noite. Fabiane, tinha um cara meses a fim de mim. Queria dar uma chance. Aí ele começou a ficar distante. Me tampou dos stories. Te tampou? Etc. Aí apareceu do nada com uma moça. Nem fala mais comigo. Ela é idêntica a mim. Ele não me excluiu. Minha querida, não se importe com isso. Entendeu? Gente, a velha questão que hoje está acontecendo isso, meu anjo. Está falando com você, está falando com mais 500. Entendeu? Está falando com você e está falando com mais 500. E aí dessas 500 que ele está falando, aquela que agora, ele está falando há mais tempo. E agora ele resolveu assumi-la. E deixou de falar com você. Te ocultou dos stories, né? Te tampou. Te ocultou dos stories. Sim, porque vai que amanhã não dá certo com essa que agora é a escolhida dele. Aí ele volta a falar com você. E te digo mais. Amanhã ou depois, ele pode continuar com a que ele está hoje e ainda assim ele vem falar com você. Entendeu? Então, ele não me excluiu, não me bloqueou. Lógico. Amanhã ou depois... Bom, primeiro que tem gente que não bloqueia, não exclui mesmo. Não é porque começou a namorar que vai excluir as outras pessoas. A pessoa não faz isso mesmo. Mas tem gente que não faz isso justamente para depois poder voltar para poder retomar o contato. Então, fica mais fácil, né? Retomar o contato. Ah, cadê aquela gostosinha que eu conversava, tal? Então, tem coisas que a gente não posso levar para o pessoal. Ah, então, o problema sou eu, ele preferiu ela a mim, eu estou me sentindo um lixo. Ah, eu nem saí com ele ainda, já pensou começar a me sentir um lixo, sendo que eu nem saí com a pessoa? Ah, não, gente, não. Faz isso não. Tainá. Namorado quer que instale aplicativo de localização compartilhada. Disse que é para segurança quando eu estiver voltando do serviço. Falei que só vou ativar nessa hora então, mas ele quer que use 24 horas. Quer vigiar, né? Lógico. É óbvio. E você? Vai conseguir ver a localização dele também? Então, minha querida, aí vai de você. Né? Mas você foi esperta de falar, então tá bom. Se é porque você está preocupado, né, com a minha segurança, a hora que eu estiver voltando do serviço, então nessa hora, um pouquinho antes de eu sair do serviço, eu ativo a localização. Ah, não, eu quero 24 horas. Você tá vendo? Você foi esperta. Porque é desse jeito que é com argumento, gente. A gente desbanca, sabe, a converseira, né, as firulas da outra pessoa, a gente desbanca com argumento. E o seu argumento foi perfeito. Né?
só com a sua postura, né, com a sua atitude de dizer, tá bom, eu ativo na hora que eu estiver saindo do serviço. Já desbancou o discurso de que estou preocupado com você. Não, ele está preocupado com ele mesmo. Está preocupado com ele. Preocupado, com medo de ser traído. Então, a preocupação dele é com ele, não é com você. Em primeiro lugar, a preocupação dele é com ele. Agora, né, se você quiser compartilhar a localização, afinal de contas você vai estar acompanhando também a localização dele, aí, né, é um acordo entre você e ele, né, aí é com vocês. Agora, tem que tomar cuidado mesmo, porque depois o cara começa a falar, quem não deve não teme, por que você não quer? E aí, pelo amor de Deus, né, gente? Se a gente não tomar cuidado, hoje em dia, a gente vai viver como se fôssemos bandidos que estão sendo rastreados através da tornozeleira eletrônica. Então, será que é saudável conduzir um relacionamento assim? Então aqui, não estou falando se é certo ou errado. Eu estou levantando questionamentos. Né? Será que a minha segurança, ela está pautada, ela está orientada, ela está fundamentada nisso? A minha segurança está fundamentada no fato de eu ter a sua localização. Aí eu me sinto seguro? Enfim. Luísa, minha mãe é super dependente, não sei o que fazer. Não resolve nada sozinha, está com 60 anos, nem para trabalho não vai sozinha. Não consigo viver minha vida. Por um lado, sinto mal de deixá-la, estou muito sobrecarregada. Então, meu anjo, mas enquanto você também não for deixando, você vai se sobrecarregando cada vez mais. Então, às vezes, o que eu tenho que fazer? Tenho que sentar e conversar. Tudo é diálogo, gente. Num relacionamento, o diálogo, ele é fenomenal. Aliás, eu vi o comentário da live passada, teve um rapaz, um querido, que deixou nos comentários da live gravada, que a live fica gravada, né, aqui no YouTube, ele falou o seguinte, né, sobre diálogo, porque eu sempre falo do diálogo, e talvez eu tenha falado na live passada, por isso que ele comentou. E ele falou que ele estava com um problema no relacionamento há meses já. E aí ele conversou, dialogou e tudo foi resolvido. E ele colocou assim lá no comentário ainda, um diálogo de 1 minuto. Olha isso. O diálogo aberto, sincero, de 1 minuto, resolveu um conflito, resolveu uma angústia que já estava vindo há meses. Então, tá vendo? A gente tem que dialogar. Então, você, por exemplo, tem que dialogar com a sua mãe. Mostrar como você se sente. Mostrar como você percebe essa situação dela também. E outra, será que a sua mãe não é depressiva? Que não quer nem ir para o trabalho, que não quer... Só que aí a pessoa pode ir, sabe, se acomodando nessa situação. Por mais que seja uma situação que por vezes é ruim, mas a pessoa se acomoda naquilo. Então, precisa tomar cuidado. Por isso que tem que ter muito diálogo, por isso que tem que ter muita conversa. Por isso que eu tenho que tentar entender o que a outra pessoa está sentindo. Eu tenho que mostrar como eu estou me sentindo. Patrícia, boa noite. André, é normal a gente sofrer pela dor do outro? Estou assim ultimamente. Olha, minha querida, só que não é saudável. Então, não vou falar se é normal, mas não é saudável. Você já imaginou se eu, por exemplo, que atendo pessoas aqui o dia inteiro, né? De manhã eu atendo e à noite. Então, manhã e noite eu atendo pessoas. Você já imaginou se eu fosse sentir a dor do outro? Se eu fosse sofrer pela dor do outro? Não tem saúde mental que resista. Então, uma coisa é eu me sensibilizar com a dor do outro. Outra coisa é eu sofrer a dor do outro. Aliás, a gente,
né, tem que tomar cuidado também, porque a gente está vivendo num mundo que, se duvidar, a gente fica muito insensível. A gente meio que se acostuma com o sofrimento do outro e não liga. Tem uma querida que eu atendo ela toda semana. Eu atendo ela toda semana há uns 3 anos já. Então, 3 anos que eu atendo ela toda semana. E hoje eu abri um horário extra para ela, abri uma exceção. Atendi ela no horário da 1 da tarde. Eu não tenho atendimento nesse horário, mas eu abri esse horário para ela, porque ela disse que estava precisando muito. E aí, né, veio uma notícia triste, veio uma notícia preocupante, né? Ela descobriu um cisto, foi para biópsia, pode ser maligno. Então ela estava bem abalada. E olha só, eu atendo ela toda semana, há 3 anos. Então, queira ou não, por mais que ela seja, que é uma relação profissional, mas imagine você conversar com uma pessoa toda semana há 3 anos. Então, é óbvio que eu senti essa notícia. Eu também me entristeci, eu também me preocupei com ela. Mas eu não posso pegar a dor dela. Entendeu? Mas eu senti, eu me entristeci, eu também me preocupei, não é? Mas fiz o meu papel profissional aqui com ela, lógico. Mas a gente sente. Agora, entre eu sentir e eu assumir a dor do outro, a ponto de eu, então, não dormir à noite, a ponto de comprometer as minhas atividades do dia a dia, aí, entendeu? Já passa a ser preocupante. E aí eu tenho que entender que eu não posso pegar a dor do outro, porque cada um tem malas a serem carregadas nessa vida. Eu vou ter as minhas malas, você vai ter as suas, ela vai ter as delas. Então, assim, eu não posso querer carregar a mala do outro. A mala é da pessoa. Aliás, aquela mala é sob medida. Não tem como o outro carregar. Por isso que quem quer carregar a mala da outra pessoa acaba até estragando. Porque eu quero carregar uma mala que é dela. Então eu não vou estar contribuindo com ela. Agora, uma coisa é eu estar ao lado. Uma coisa, né, eu ser um apoio. Não foi isso que aconteceu com Jesus? Ele não estava lá carregando a cruz para o Calvário? Cansadíssimo, caiu. E aí o que os soldados fizeram? Obrigaram o sirineu a carregar a cruz, ajudar Jesus a se levantar. Mas a cruz era de Jesus. O sirineu não poderia carregar a cruz, porque não era dele. Ele só apoiou, ele só ajudou Jesus a se levantar. Ele foi um apoio para Jesus. Mas a cruz era de Jesus. Então, tem coisas que a gente não pode pegar porque elas não são nossas. Então, a gente precisa ter muita clareza dessas coisas. Senão, né, a gente não se ajuda, a gente compromete a nossa saúde emocional e não ajuda o outro também. Juliana, boa noite, André. Como podemos ajudar um marido com a síndrome do impostor e que tem muita resistência à terapia? Como que vai ajudar? A pessoa não quer ser ajudada. Tem resistência à terapia, então a pessoa não quer ser ajudada. Não quer. É igual o alcoólatra que não quer ir na reunião dos alcoólatras anônimos. É igual o cara que tem problema cardíaco e não quer ir ao cardiologista. Então sinto muito, anjo. Mas a pessoa não está disposta a ser ajudada. Talvez porque o papel da vítima é mais confortável. É sim. Tem gente que se sente confortável no papel da vítima. É mais fácil eu acreditar, entendeu? Que eu não tenho valor, eu não presto, né? Isso porque, né, eu fico deprimido. Porque, olha só, a depressão, por exemplo, é algo horrível.
E conscientemente todo mundo quer sair da depressão, mas existem os mecanismos inconscientes. Ou seja, quando eu estou deprimido, a pessoa parece que tem mais carinho comigo, parece que a pessoa se preocupa comigo. Então, embora conscientemente as pessoas querem sair da depressão, existem os mecanismos inconscientes que por vezes fazem com que a pessoa permaneça ali. Permaneça naquele local, aquele local se torna confortável para a pessoa. Então, sinto muito, mas olha, eu, por exemplo, 25 anos atrás, lá nos anos 2000, eu tive depressão e síndrome do pânico. Deus me livre, eu não gosto nem de lembrar, uma coisa horrorosa. Mas tá vendo? Eu não queria aquilo. Eu não queria aquilo para mim de jeito nenhum. Então eu fui atrás de psiquiatra, eu fui atrás de terapia. Eu quero sair dessa situação. Eu preciso de ajuda. Né? Então, como que você, como esposa, vai ajudar? Você é esposa, você não é psicóloga. Você é esposa, você não é filósofa clínica. Você é esposa. Aí é nessa hora que os papéis se invertem. A Arielle, quando conheci ele no Face, disse que era casado no papel, mas separado. Descobri que ele ainda mora junto com ela esse mês. Surtei, ele pediu para esperar até o Natal, que até lá vai separar e casar comigo. Golpe, né? O que você acha, querida? Até o Natal. Ai, que lindo! Até o Natal, né, bem? Ah, então, acredita em Papai Noel. Até o Natal, depois ele vai falar, então, mas viu, espera só um pouquinho Ano Novo. Porque, então, até o Ano Novo, né, agora tem as festas de final de ano. Depois ele fala assim, então, agora, eu gostaria que você esperasse um pouquinho até a Quaresma passar, porque a nossa família é muito católica, sabe? A gente costuma participar da procissão da penitência. Então, olha, espera um pouquinho, espera a Quaresma passar. Depois ele fala, olha, agora eu queria que você esperasse a Páscoa. Né? A época de dar ovinho de Páscoa para as crianças, tal. Tem a tradição na nossa família, que é esconder os ovinhos. Aliás, ele está escondendo os ovinhos, né, bem? Lá no seu ninho, né? Está escondendo os ovinhos lá no seu ninho, né? Não, vocês estão vendo, gente? Não muda. Não muda. Mudam as personagens, mas o enredo, o roteiro, a narrativa, é tudo igual. Tudo igual. Diana. Marcamos de sair e ele insistiu para irmos a um lugar caro. Elogiou tanto que fiquei sem jeito de negar. Achei que ele pagaria. Afinal, ele que fez questão de ir lá. Mas dividiu 380 para cada. Para mim é caro. Tô errada? Claro que não. Claro que não. Mas você deveria ter falado antes, viu, minha querida? Aprenda agora. Você deveria ter falado, olha, só que eu não tenho dinheiro para pagar a conta daquele lugar, não. Você deveria ter falado. Sabe o que ele quis? Ele quis ir num lugar chique, bem que ele sabe que é caro, e queria alguém para dividir a conta para ele, porque aí para ele 380 não deve ficar caro. Ficaria caro se fosse 700. Bem. Agora você aprendeu com a situação, né? Ih, gente, tem que ficar esperto, viu? Pessoa insiste para ir tal lugar, a gente tem que falar na lata. Eu não tenho dinheiro para ir nesse lugar, não. Aí se a pessoa fala, não, imagina, eu vou pagar. Bom, bem, aí você vai com um sorriso de orelha a orelha, entendeu? Arrasa no basiquinho preto e vai embora.
Agora, caso contrário, meu bem. Bruna, meu namorado me cobrava muito eu mandar mensagem para ele, porque sempre era ele que iniciava assuntos. Agora que eu mando mensagem, ele parou de mandar mensagens, fica até 3 dias sem mandar. Ai, pelo amor de Deus também, hein? Mas que namoro é esse, gente? Vocês conseguem entender um namoro que a pessoa fica 3 dias sem mandar mensagem? Eu não entendo. Olha, é óbvio que eu não sou critério para nada. Então, aqui, eu estou falando como eu pessoa física. Não estou falando como pessoa jurídica. Não estou falando como especialista no assunto. Estou falando agora eu, pessoa física. Para mim, isso não seria namoro. Para mim, para os meus critérios de relacionamento, isso não seria namoro. 3 dias sem responder, 3 dias sem trocar mensagem? Ah, não. Não vai, não funciona. Não. Não dá. Ai, que pena. Caiu a live aqui no YouTube. Caiu a live no YouTube. Uma pena. Mas ainda tá dando para ler as perguntas aqui. Laninha, tô me encontrando... Bom, caiu no YouTube, né? Posso tirar o microfone. Tô me encontrando com um PM. Onde moro é complicado se envolver com alguém assim. Mas ele é muito lindo, atencioso e o sexo muito maravilhoso. Será que vale a pena continuar no sigilo, claro? Por que é complicado se envolver com PM, bem? Porque é bairro que tem muito traficante? É isso? Enfim, e vai continuar no sigilo? E vai dar certo? Continuar um namoro no sigilo? Vai ser saudável? Aí é com você, meu bem. Aí é com você. Leandra, boa noite. Fiquei viúva aos 47 anos, um casamento de 32 anos. Nossa, começou nova então? 47, 32, com 15 anos? Se casou com 15 anos? Depois de um tempo tive um relacionamento. Me apaixonei de verdade, mas a pessoa não foi honesta comigo e agora estou com medo de ter alguém. Minha querida, é natural, após uma decepção amorosa, sentirmos receio. Aliás, é super natural, né? Sentirmos receio após uma decepção, uma frustração amorosa. Mas, né, você tem que respeitar o seu tempo, certo? Tem que respeitar o seu tempo e depois você tem que entender que pessoas são diferentes. As pessoas são diferentes, ponto. Então, amanhã eu posso conhecer alguém que vai me trair? Não. Amanhã eu posso conhecer alguém que vai me decepcionar? Não. Então, é a hora, né, que eu entendo que as pessoas são distintas. Deixa eu ver. Vamos ver. Pulou bastante coisa aqui, hein? Fabiana. André, sobre o taxista que falei terça, foi uma decepção. Tímido, não pega em minha mão, parece que tem medo. Será que devo investir? Ele não tem atitude nem de um abraço. Querida, ele não tá afim, bem. Você não entendeu? Ele não tá afim de relacionamento, anjo. Ele só quer tchaca-tchaca na buchaca, bem. Por isso que ele não tem nem atitude de um abraço. Ele não tá afim de love, bem.
ele tá afim de tchaca-tchaca na buchaca, ele tá afim de dar uma lustrada no seu capô de fusca, ele tá afim de dar uma casqueadinha na sua patinha de camelo, ele tá afim de pegar a garrucha dele e dar um tiro na sua coruja. É isso, bem. Ele não tá afim de lovezinho, abracinho. Ele quer te abraçar por trás. É isso que ele quer. Agora, tá vendo? Aí eu fico esperando romance de um taxista. Ai, ai, ai. Nilva. André, conversando com um rapaz e ele disse que quer algo sério. Quais perguntas tenho que fazer ao me encontrar? Como assim, bem? Quais perguntas? Gente, perguntas enquanto você está conhecendo alguém. Uai. O nome dele? Qual o seu nome, bem? E quais perguntas você quer fazer? Gente, eu não posso, bem, falar que pergunta você tem que fazer num encontro. Ai, não, gente. Aí também é demais, né? Não, aí é demais. Bem, quando você está se encontrando com alguém, que pergunta que você faz? Perguntas para conhecer outra pessoa. Rosana, não consegui segurar uma relação com um homem que não tem dinheiro pra nada. Ele é ótimo, mas não conseguimos nem comprar uma pizza. Fiquei triste, mas escolhi terminar. Será preconceito? Não, né, bem? Se você acreditou que a coisa ficou difícil porque eu não consigo nem comprar uma pizza, ou seja, né? Eu quero alguém que esteja pelo menos, né? Não é que eu quero que o cara seja rico, mas eu quero uma pessoa que eu possa pelo menos dividir as contas. Então aí, deixa eu trazer mais para perto o TikTok, porque agora nós só estamos aqui no TikTok mesmo. Então, trazer mais para cá, né? Isso aí, ó. Agora nós ficamos mais pertinho, né, bem? Isso, né? Ficou mais pertinho, né? Deixa eu ver aqui no TikTok. Suzana. André, o que significa quando mandamos mensagem no Zap, a outra pessoa não dá resposta? Das outras... Não deu resposta? Bem claro que deu. A não resposta já é uma resposta, anjo. Ele já respondeu. Gente, a não resposta, quando a pessoa visualiza e não responde, ela já respondeu. Tamires. André, é normal um homem negar o rala-e-rola de uma mulher que lhe diz ser linda e estar apaixonado? Negar o rala-e-rola não quer, bem? Não é comum. Eu não vou dizer normal, mas não é muito comum, né? O ser humano é chegado, né, em sexo. Claro, tem pessoas que não, né? Eu mesmo atendo uma pessoa que não gosta de sexo, não é chegada em sexo, tá? É uma mulher. E ela não é chegada em sexo, entendeu? Tanto que ela fica se achando que ela é anormal, tal. E eu já falei pra ela que não é questão de anormalidade, é questão de jeito, né? Do que me agrada, do que não me agrada, a sexualidade é diversa. Então, assim, não é comum. Observa um pouco mais. Vanessa. Meu namorado se veste mal, com roupas muito velhas, usa o mesmo tênis para todas as ocasiões.
Eu me visto toda elegante e ele chega de bermuda parecendo um jogador de futebol. Ele tem condições financeiras boas. Ele é pão duro, bem. Deixa a barba grande. Foi quase 1 ano para ir no AP dele. Cheguei lá, não tem nada de mobília. Quem vê fica com pena. Ele tem dinheiro. É pão duro com ele próprio. Olha lá, não falei? Não falei que era pão duro? Como eu posso falar sem ferir ele? E não vai adiantar. Você pode falar. Ah, mas eu vou ferir ele? Não. Eu vou falar, nossa, amor, mas pelo amor de Deus, olha isso. Né? Você anda com esse tênis aqui, bem, desde quando Noé saiu da arca. Noé saiu da arca, colocou um tênis já naquela época, porque tinha muito barro lá fora, tanto tempo de chuva, né, bem? Choveu, dilúvio. Que Noé colocou o tênisinho. Deixa eu sair agora, tá com barro lá fora. É o tênis que ele usa. Então, você pode falar isso para ele? Amor, vamos pegar um tênis pelo menos da época de Jesus, né? Não da época de Noé, né? Você pode falar? Pode. Vai resolver? Duvido. Duvido. E, meu bem, quando a pessoa dá pra ter a pão durice na veia, vai ser difícil, hein? Mas não tem nem mobília. Ai, credo, Deus me livre. Isso não serve pra mim também, não. Imagina, olha bem, gosto de mobília, olha. Nossa, gosto de coisas na minha casa. Ah, não, vá. Eu vou ficar guardando também dinheiro, guardando. Uma coisa é a gente ter economia, né? Não ser um mão aberta. Agora também ficar guardando. Nem ter móvel na casa. Ah, imagina que hoje já fui lá numa lojinha lá. Já comprei uns vasinhos. Ah, vá. Tô reformando meu quarto. Quero um lugar gostoso, sabe? Você tem gosto de ver a iluminação. Mas eu adoro a iluminação aqui da minha casa. Ah, vá. Pensou, não tem nem mobília? Um colchão jogado no chão? Ah, pelo amor de Deus, vai. Depois, capaz de morrer ainda, infartar, deixa tudo pros outros. Deixa pros outros. Ai, tô fazendo economia, tô investindo no tesouro direto. Nossa, tô trabalhando 3 períodos. Trabalhando à noite, trabalho de manhã. Olha, tô dormindo 3 horas por noite só, tô até vesgo de sono. Aí morre. Investiu no tesouro direto. Morreu, deixou pros outros ainda. Sabe, deixou para aquele... o pai já morreu, a mãe já morreu. Deixou para aquele sobrinho. Aquele sobrinho que faz randandandandã, empina a moto. Deixou para ele ainda. Meu sobrinho, pelo amor de Deus. Ele deixou pro seu sobrinho ainda. Seu sobrinho vai turbinar a moto ainda. E você não gastou nada com você. Tem isso ainda. Ah, pelo amor de Deus. Então, você pode dar uns toques, bem. Faz parte a gente dar uns toques, né? Na pessoa. Mas não espere muita mudança não, viu? Você vai ficar dando toque. Não acho que vai resolver, não. Ah, que pena, ó, já acabou as perguntas aqui do YouTube, né? Porque aí a live caiu. Vamos dar uma olhada, então. Como conseguir sair de uma independência emocional? Independência não, bem, dependência, né? Entendeu? Eu tenho uma dependência emocional. Muitas vezes tem que fazer o quê, bem? Terapia. Porque o que está causando essa dependência emocional? Entende? É carência? É baixa autoestima? É baixa autoestima que gera carência, que gera insegurança? Então, tem coisas que não adianta, gente. É só na terapia que a gente consegue se aprofundar. Vai bem. André, boa noite.
André, eu tenho um filho de 16 anos que eu tenho quase certeza que ele é homossexual. Já chamei ele para conversar e ele disse que não tinha nada para me dizer. Sempre tive muita liberdade com ele, né? E quando eu chamei ele para conversar, eu falei que se ele tivesse alguma coisa para me contar sobre ele, que ele sabia que eu ia estar sempre ao lado dele, né? Que a gente sempre teve essa liberdade. E ele falou que não tinha nada para me falar. Você acha que eu devo insistir ou dou o tempo dele? Dá o tempo dele, bem. Dá o tempo dele. A você, apenas mostre que você estará ao lado dele. Só. Né? Talvez ele não se sinta preparado. Eu nunca me esqueço. Eu tenho um amigo, ele é mais velho que eu, ou seja, ele já fez 50 anos já. E quando nós éramos, né, jovenzinhos, com os nossos 20 aninhos, e ele sempre foi muito afeminado, esse meu amigo, sempre muito afeminadinho e tal. E aí, não tinha como você não perceber que ele era gay. Que ele era muito afeminado. E aí eu perguntei por educação, né? Eu falei, mas e a sua mãe sabe, né? Ele fez, imagina! Ele fez, imagina! Jamais eu vou contar pra minha mãe. Jamais! Imagina! Nunca vou falar pra minha mãe. Aí eu falei, né? Tive que falar, né? Falei, amigo, mas não tem como não saber, né? Mas da minha boca ela não vai saber. Eu falei, amigo, a sua mãe te deu um edredom cor-de-rosa. Aí ele fez, ela deu mesmo um edredom cor-de-rosa pra mim. Mas da minha boca ela não vai saber. E ele não contou pra mãe dele. Não falava abertamente com a mãe, não. Às vezes pode ser até autopreconceito. Autopreconceito. A própria pessoa tem dificuldades de se aceitar. A própria pessoa acredita, né, que ela tem que ser escondida porque é feio, porque é vergonhoso. Então a pessoa tem preconceito consigo mesmo. Então é o projeto que, tá vendo, é algo muito pecaminoso. Eu não posso falar um pecado desse para minha mãe. Entendeu? Então, às vezes acontece isso. Então, meu bem, mostre que, por exemplo, a mãe do meu amigo mostrou para ele que ela ia estar do lado dele. Tanto que ela deu um edredom cor-de-rosa para ele. Entendeu? Ela mostrava, através de pequenos gestos, que ela estaria ao lado dele. Boa noite, André. Boa noite, pessoal da live. André, eu tô com uma questão. Eu queria ver se você pudesse me ajudar. Eu perdi minha mãe tem muito pouco tempo, dias. E apesar de eu ser uma mulher adulta, hoje eu sou mãe de filhos adultos, eu sou independente, eu moro sozinha. Mas eu não sei, eu tô sentindo uma solidão absurda, assim. Eu tô me sentindo muito sozinha. E um vazio que ninguém preenche. Ninguém. Eu queria saber de você se isso é normal, se com o tempo pode passar. E eu não sei, né? Eu não... Tô bem sem saber o que eu faço. Obrigada. Anjo, claro que é normal, né? Esse meu amigo que eu acabei de citar aqui como exemplo, que ele falou que nunca contaria para a mãe dele faleceu. E ele cuidou dessa mãe tanto, né? A mãe dele tinha artrite, artrose, tinha aquela... uma doença aí que ataca todas as juntas. Eu esqueci o nome agora. Esqueci o nome. E então ele cuidou demais dessa mãe. E a mãe morreu. E aí, sabe qual foi? Fibromialgia. É isso mesmo, fibromialgia ela tinha. E sabe qual foi a comparação que ele deu
para ele conseguir tentar traduzir a dor que ele sentia pela perda da mãe, ele falou assim para mim: André, é uma dor que eu nunca senti antes, né? Nesses 40 e tantos anos de vida que ele tinha quando a mãe faleceu. Eu nunca senti uma dor dessa. Ele falou, para eu tentar mostrar para você como que é essa dor, se eu posso exprimir de algum jeito, ele falou assim, é uma dor que dói na alma. É uma dor que dói na alma. Então, só quem perde a mãe sabe o que é isso. Lógico, né? Aqui nós estamos falando de mãe quando a gente desenvolveu aquele amor e carinho por ela. Porque tem gente que não teve como desenvolver amor e carinho pela mãe porque a mãe foi uma carrasca. Porque a mãe foi narcisista. Porque a mãe foi tóxica. Agora, mãe no sentido pleno da palavra, graças a Deus eu também tenho uma mãe assim, no sentido pleno da palavra, e eu, graças a Deus, tenho minha mãe viva ainda, meu pai também, mas só quem perdeu sabe o que é isso. Então, é normal eu me sentir deslocado? Claro. Até porque mãe costuma representar o meu porto seguro. A mãe, por vezes, é a representação do porto seguro. Quando as coisas estão desmoronando, o que a gente quer? A gente quer colo de mãe. E como que fica quando fisicamente eu sei que eu não posso mais correr para aquele colo? Como que fica o meu psíquico quando eu sei que fisicamente não tem mais o colo, não tem mais o lugar físico para eu correr? Não tem mais o meu ponto de refúgio. O meu ponto de refúgio, o lugar, sabe, onde eu recarrego minhas energias, fisicamente não está mais ali. Então, é óbvio que isso traz uma dor na alma. É óbvio que isso me deixa desestruturado. Só que aí é que vem a parte onde a gente tem que entender que a morte não coloca fim. Nosso espírito é imortal. Presta atenção. Nosso espírito é imortal. Então, o que acontece? Agora aqui, independente da sua religião, independente se você acredita em reencarnação, em ressurreição, a maioria das religiões, a grande maioria, né? Acredita na vida pós-morte. Como vai ser essa vida pós-morte? Não compensa a gente entrar nessas discussões aqui. Para quê? Se é reencarnação, se é ressurreição. O importante é, o ponto central, as pessoas acreditam que há vida após a morte. Ou seja, a morte não é o fim. Então, tendo isso como princípio, que norteia a maioria absoluta das religiões, basta você pensar o seguinte. Olha, a morte não pôs fim à minha mãe. Eu não enterrei a minha mãe. Eu enterrei o corpo da minha mãe. Eu enterrei a matéria. Eu não enterrei o espírito da minha mãe. O espírito da minha mãe está no mundo espiritual. Está no plano espiritual. E lá, do plano espiritual, o nosso amor continua. Lá, do plano espiritual, ela continua como mãe, desejando o melhor para mim. E eu, aqui do plano terreno, oro pelo melhor da minha mãe no plano espiritual. Ou seja, nós continuamos conectados. E aí é que vem então agora um ponto importante. Apesar da dor, apesar da saudade, eu vou viver a minha vida ofertando o dia de hoje, a minha vida, para a minha mãe. E o que eu quero ofertar para minha mãe? O melhor ou o pior? Não, André, eu quero ofertar o melhor para ela. Então,
Então eu vou viver o hoje da minha vida da melhor maneira possível, honrando a memória da minha mãe. Porque eu quero ofertar o meu melhor. Porque ela, como mãe, de onde ela está, ela quer que eu viva da melhor maneira possível. Ela não quer que eu pare a minha vida porque ela partiu para outro plano. Ela quer que eu faça o melhor da minha vida. Pelo contrário, se ela pudesse lá de cima falar, filha, pelo amor de Deus, viva a vida. Filha, pelo amor de Deus, aproveite. A vida passa muito rápido. Eu não quero que você perca a vida porque eu parti para outro plano. É como se lá de cima ela tivesse assim, ó, viva a vida. Então, é aí que a gente começa, entendeu? A ganhar forças, tal. A gente vai superando e vai transformando a tristeza em saudade. Vai bem. Boa noite, André. Tudo bem? Boa noite para o pessoal da live. Eu acompanho sempre você aqui. Eu queria pedir um conselho assim para você, ou talvez só um desabafo mesmo, que hoje eu vi o esposo da minha coordenadora em um site de relacionamento e ele ainda mandou uma mensagem automática para mim, como é que eu estava. Eu fiquei tão chateada porque eu conheço a história deles e eu não soube assim nem responder para ele e muito menos falar para ela. É uma situação bastante difícil. O que você acha disso? Meu bem, se você vai falar para ela ou não, aí vai ser da sua consciência. Né? Entendeu? Vai depender da proximidade que você tem com ela. Então, aí, né, é um assunto que diz respeito a você e ela, se você tem proximidade com ela, se não tem. Isso aí, só a pessoa que está envolvida consegue saber. Massoline, boa noite, tudo bom? Massoline, estou muito bem sozinha, estou feliz, estou estudando, faço minhas atividades, minha atividade física, passei com meus doguinhos, vou pro meu curso, estou fazendo meu estágio, estou super bem sozinha. Só que, por incrível que pareça, é nesse momento que aparecem muitos pretendentes. É incrível. É incrível. Às vezes eu vejo algumas situações e eu acho até engraçado, né? Mas agora eu tô muito bem sozinha e quando chega alguém eu já começo a selecionar olhando mais os defeitos. Eu falo, não quero não, tô bem sozinha. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Beijo. Meu bem, aparece pretendentes quando você tá bem, porque justamente você tá bem. É por isso. A pessoa quando tá lá naquela necessidade que precisa ter alguém, ela espanta as pessoas. Porque fica a necessidade, parece estar faminta. Né? Parece que nunca viu homem na vida. Ai, quero homem. Ai, quero homem. Ai, homem. Não tem homem, gente. Homem. Ai, pelo amor de Deus, quero um homem. É a energia do desespero. Você gosta de ver gente desesperada? Não dá uma aflição quando você vê gente desesperada? Se a pessoa sai correndo na rua, ai, socorro, socorro, alguém me ajuda. Não dá desespero? Você não fica apavorado de ver uma pessoa desesperada? Uma pessoa que sofreu um acidente, sai desesperada procurando ajuda? Entendeu? Então, a energia do desespero, ela assusta. Agora, tá vendo? Quando eu tô bem, não tô procurando, tô bem comigo. Nossa, e é justamente nesse momento, quando eu tô bem comigo, que aparece um monte de... Por que você acha que tem gente
que tá no desespero. Ai, preciso ter alguém, preciso ter alguém. Aí ela acha um cara mais desesperado que ela também, que tá querendo ter alguém. Ai, quero ter alguém, quero ter... Aí os dois desesperados se encontram. Aí, pronto, eles começam a namorar. Nossa, deu tudo certo, porque a desesperada não espantou o desesperado, porque o desesperado estava tão desesperado quanto a desesperada. Então, eles começaram a se relacionar. Só que aí, a hora que eles começam a se relacionar, aí começa a aparecer pretendentes, tanto para ele quanto para ela. Tanto para ele quanto para ela. A hora que eles estavam desesperados, não aparecia ninguém. Aí a hora que o desesperado encontrou a desesperada, pum, começaram a namorar, aí começa a aparecer. Por isso que depois o cara fala, rapaz, olha, não tinha ninguém. Agora eu comecei a namorar, você acredita que tem umas 3 mulheres que veio lá puxar papo comigo no Facebook? Por causa disso. Porque eu saí da energia do desespero. Então, o dia que as pessoas entenderem isso, elas vão parar de ficar desesperadas, vão deixar a coisa fluir. Oi, André, boa noite, tudo bem? André, uma amiga minha que trabalha comigo, ela é casada há 16 anos. E ela sempre fez de tudo por esse marido dela. Só que hoje ela tá pensando mais nela, olhando ela de uma outra forma. E ela tá com dúvida se ela continua esse relacionamento ou não. Então isso tá machucando muito ela, porque ela não sabe que decisão tomar. Às vezes ela tenta conversar com ele para tentar resolver questões dos dois, só que quando ela vê que essa conversa vai ser resolvida, ela se sente mal, porque no fundo ela quer que essa conversa tenha alguma coisa dita para ela tomar uma atitude e cair fora. Que conselho você daria para ela? Vocês conseguiram entender? Porque para mim ficou meio confuso esse negócio. Ficou confuso isso aqui, não ficou não, gente? Ela quer que na conversa, ela quer conversar com ele, mas ela quer que na conversa saia algum problema, porque assim, então, ela se sente menos culpada de terminar o relacionamento. É isso, mais ou menos? Mas que pataquada, não? Ou seja, no fim das contas, ela não quer o relacionamento, gente. Só que é aquela pessoa covarde. É a pessoa covarde. É a pessoa que não tem coragem de terminar o relacionamento e quer, então, que o outro dê razões. Nem que eu tenha que criar razão. Porque assim eu culpo o outro. Né? Eu não assumo que eu não quero mais. Eu culpo o outro. Ou seja, covarde. Covardona. André, boa noite. André, diferença de idade, assim. Meu namorado tem 32 e eu tenho 49. Você acha que pode fazer muita diferença no futuro, atrapalhar alguma coisa? Porque hoje não tem diferença, mas assim, no futuro, pode ser que eu me arrepende? Novamente a questão de diferença de idade, que eu já falei milhões de vezes aqui. Meu bem, tá tendo problema agora? Não, nós estamos super bem. Então por que eu vou ficar criando problema? Então, mas e no futuro? Bem, você não sabe se vai estar viva amanhã. Você não sabe se a relação vai durar. Por que eu vou ficar pensando, nossa, daqui 20 anos eu vou ter tanto e ele vai ter tanto? Então, você sabe se a relação vai durar 20 anos? As relações hoje estão durando 10, olha.
durando 10 e chutando longe. Então, quer dizer, às vezes eu desperdiço, né? 10 anos de uma relação que tá legal, que tá bacana, não sei o quê, porque eu fico pensando, não, daqui 20 anos eu vou ter tanto e ele vai ter tanto. Daqui 20 anos? Mas, gente, pra mim não faz sentido isso. Ah, então, mas se daqui 20 anos ele terminar comigo, eu vou sofrer. Ah, então, e vai terminar já, então? Terminar por terminar, vive 20 anos junto, então. Não é? Se vai terminar agora ou vai terminar daqui 20 anos, deixa eu aproveitar esse boyzinho aí com 32. Vou cair matando nesse boyzinho de 32, vou aproveitar 20 anos dele. Delícia. Então. Mas não sei, né? O povo fica com a cabeça lá na frente, não sei o que, nananã, e eu projeto problema. Principalmente mulher. Mulher com questão de idade, olha, é punk. O calcanhar de Aquiles das mulheres é idade. E o calcanhar de Aquiles dos homens, sabe o que que é? Dinheiro. Se o outro tem mais dinheiro que ele. É o calcanhar de Aquiles dos homens. Ai, Deus. Lembrando a você que se você quer saber sobre os meus atendimentos, é só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br www.andremassolini.com.br. Como toda quinta-feira, eu digo a você, curta, aproveite cada minuto, porque cada minuto que passa é um milagre que não se repete. Nosso programa chegou ao fim, agradeço a você por sua atenção. Terça-feira estaremos de volta às 22 horas aqui no TikTok e também no YouTube. Um beijo, ótimo final de semana, até terça-feira.